Cuidado para quem você abre a sua vida, para quem você conta seus segredos, para quem você desabafa, para quem você se abre falando tudo e de tudo. O ser humano não pode ser uma lavadeira, como se diz, que fica aí espalhando suas ideias, seus sentimentos, falando tudo para todos. Isso gera um enfraquecimento, uma dependência. Quantas pessoas não vivem dependentes de consoladores? E quantos falsos consoladores não estão por aí? Que ouvem seus semelhantes, que não têm capacidade alguma de fornecer conselhos e apenas sugam e prejudicam aqueles que querem ser consolados. Em primeiro lugar, o ser humano precisa compreender que não deve ser consolado por ninguém. Ser consolado é algo que os fracos buscam. Os fracos que não querem assumir a responsabilidade própria de suas vidas gostam de, a cada momento, estar choramingando nos ombros de alguém, expondo suas mágoas, suas lástimas, suas decepções, suas frustrações. Todas essas emoções tóxicas e depressivas e deprimentes que geram uma ansiedade por sempre estar se abrindo para alguém, contando tudo para ser consolado. O que significa ser consolado? Será que é possível ser consolado por alguém? Ou confortado? Talvez este seja um termo mais adequado. Alguém só pode confortar outrem se tiver uma capacidade para isso, se tiver uma compreensão, um autoconhecimento, porque através do autoconhecimento e vivências próprias, o ser humano também pode conhecer um pouco do seu semelhante. Mas sem autoconhecimento, sem vivências próprias, sem saber nada de si, o ser humano também nada sabe do semelhante. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem passa a se conhecer, que se familiariza com suas emoções, com a sua vida interior, passa a ter uma sensibilidade e uma capacidade de captar a natureza do outro. E assim, se identificar com determinadas pessoas que dispõem de um estado espiritual similar, parecido. Então alguém somente poderá confortar alguém se for de um estado espiritual similar, parecido. Se as duas pessoas envolvidas na situação forem de um nível espiritual parecido, porque somente os iguais se compreendem, somente os iguais se entendem. Pessoas que estão em níveis espirituais muito diferentes não se compreendem, não se entendem, porque não passaram por experiências parecidas. Se aquele que está num nível espiritual mais elevado fica se abrindo com qualquer um, abre a sua vida para pessoas alheias sem requisitos, vai com isso baixando a sua vibração, vai permitindo que os pseudo-consoladores introjetem nele energias que não são favoráveis e positivas, que não são agregadoras. E é por isso que eu digo que não é bom, não é positivo, o ser humano precisa evitar ficar se abrindo para os demais, querendo ser confortado, querendo ser consolado. Se o ser humano quiser um conforto verdadeiro, que busque alguém do mesmo nível espiritual. Mas buscar um consolador que está num nível espiritual inferior, ou quem sabe bem inferior mesmo, é abrir-se para o mal, é abrir-se para o desconhecido, ou quem sabe até abrir-se para as trevas. Porque quantos indivíduos que
que aparentemente são consoladores, são confortadores, na verdade não são apenas fuxiqueiros, fofoqueiros, que estão aí se ocupando com a vida alheia e não cuidando da própria vida. E aquele que abre a sua vida, seus dilemas, seus problemas para fofoqueiros, para fuxiqueiros, para carregadores de mágoas e de frustrações alheias por aí, se prejudica. Se prejudica porque se enfraquece. Esses pseudo-consoladores, esses pseudo-confortadores, são apenas indivíduos que estão sugando energias, que não cuidam da própria vida, que não estão nem aí, que não tem lá muito o que fazer, então se colocam à disposição daqueles que querem se abrir. E assim, os pseudo-consoladores, eles acabam sugando a energia daqueles que se abrem. Quantos pseudo-consoladores não são, na verdade, exploradores de energias, sanguessugas, são parasitas da vida em sociedade, que estão aí a serviço das trevas, sempre buscando alguém que queira se abrir, que queira contar a sua vida, que queira colocar para fora o que sente. Isso precisa ser bem pensado pelo ser humano. Se for para abrir-se para alguém, para, conversar de uma forma mais íntima, que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que esteja no mesmo nível espiritual, uma pessoa que se capacite a compreender. O pior é se abrir para alguém que está numa situação pior. Alguém que não dá conta da sua vida num todo e que quer bancar o Consolador. E quantas pessoas que ficam se abrindo, na verdade, não são das piores. São pessoas que até deram alguns passos, até conseguiram, digamos assim, uma certa percepção de si, mas são ainda muito fracas, muito frágeis, não dispõem da determinação, da autoconfiança, da coragem para seguir adiante. Porque nessa vida passamos por tempestades, passamos por altos e baixos, estamos aqui em meio a inúmeros conflitos e é preciso ser forte e seguir adiante. Aquele que fica se abrindo toda hora, abre a sua vida para aqueles que não estão seguindo no seu próprio caminho. E deixa com isso de trilhar passos firmes para frente, para adiante. O ser humano precisa sempre seguir adiante. Não pode se prender a coisas passageiras, a pessoas que são passageiras, que cruzam o caminho em sentido contrário para um lugar que não tem nada a ver com aquilo que o indivíduo busca. Então, abrir-se para as pessoas, ficar aí lamentando, colocando as mágoas para fora, é algo típico dos fracos que querem ser acariciados, que são carentes espiritualmente. E a carência espiritual é a pior das carências. A carência espiritual, ela é resultante da falta de vida interior. Quem tem uma vida interior estável e estabilizada, ele se comunica com o seu guia espiritual através da consciência interior. Na nossa consciência interior, nós sentimos as orientações e as recomendações do guia espiritual, que está meio degrau acima do nosso nível atual. Conforme explicou Abdrushim em sua Hora na Luz da Verdade, todo ser humano tem um guia espiritual, é um espírito que passou por experiências parecidas, que tem um saber e um conhecimento que o seu orientando necessita. E através dessas orientações do guia espiritual, o orientando pode se focar
em determinadas direções, em determinadas escolhas, deliberações. Isso é essencial, é necessário. Com isso, o guia espiritual resolve situações da sua vida sem precisar reencarnar de novo, e a pessoa aqui reencarnada se utiliza das recomendações do guia espiritual para acertar nas escolhas, nas vivências e nas experiências. Então, se o ser humano quer ser confortado, se o ser humano quer trocar energias, que mantenha um diálogo com o seu guia espiritual, através da intuição, através da vida interior, através do silêncio, aquele silêncio agregador. Nada melhor do que momentos de silêncio, quando você está em paz consigo mesmo. Nestes momentos você consegue perceber a influência do guia espiritual. E os fortes, eles mantêm esse diálogo através da intuição com o guia espiritual. Se abrem para o guia espiritual, para receber dele estímulos, energias, recomendações. Enquanto que os fracos, por outro lado, se abrem para as pessoas aqui da matéria grosseira, mais densa, de forma despreocupada, de forma irresponsável. Se o ser humano abre a porta da sua casa para qualquer um, a sua casa se torna um antro de enfermidades, de indecências, de promiscuidades. O ser humano precisa ser muito seletivo para quem ele abre a porta da sua casa e também a porta do seu íntimo. A porta da casa e a porta do íntimo precisam ser guarnecidas através de uma vigilância espiritual constante. E quem tem essa vigilância espiritual constante comunga com o seu guia espiritual. E através do guia espiritual consegue ligação com seres mais elevados. E assim a energia espiritual, a irradiação espiritual chega ao ser humano, descendo essa escadaria que é formada por seres de diferentes níveis espirituais, cada um no seu nível. E o ser humano aqui na matéria grosseira mais densa capta aquilo que seres já mais desenvolvidos enviam para cá e depois recolhem para que toda essa irradiação novamente suba. Nisso trabalham os seres enteais, é o circular das irradiações, conforme também explicou Abdrushim. Toda a energia, toda a irradiação que chega até a humanidade, ela precisa ser captada, trabalhada dentro das pessoas, e isso precisa ser devolvido para planos mais elevados, através da gratidão, através da felicidade, do contentamento, de uma vida equilibrada e harmoniosa. O ser humano precisa contribuir neste circular das irradiações. As irradiações precisam circular, voltando novamente ao plano de origem através da boa vontade do ser humano. Mas quem fica se abrindo para qualquer um, quem quer ser confortado e consolado com qualquer um, não se utiliza dessas irradiações espirituais e as desperdiça aqui na matéria grosseira mais densa, com fofoqueiros, com fuxiqueiros, que são verdadeiros sanguessugas, verdadeiras trepadeiras que querem sufocar e matar árvores saudáveis, verdadeiros predadores que querem predar os desatentos, afundando-os também na lama da morbidez e da podridão existencial. Então, tome muito cuidado com quem você se abre, para quem você fala as situações da sua vida. Seja discreto. Busque contato com o seu guia espiritual. Mantenha-se aberto para ele. Receba de coração aberto o que ele tem a te oferecer. Isso é a melhor forma e a melhor maneira de ser confortado constantemente. E acima de tudo, a força espiritual e a força do Criador que está acima da sua obra. É para tudo isso que o ser humano precisa se abrir, porque daí ele se eleva.
Já quem se abre para os fuxiqueiros, os fofoqueiros, os consoladores, acaba desperdiçando a sua energia e não agrega nada, não conquista nada em sua vida no sentido espiritual, mas apenas desperdiça e joga fora suas energias e o seu tempo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!